Os videogames se diferenciam das mídias tradicionais por uma característica: a interatividade. Da mesma forma que outras formas de expressão, os videogames também podem contar uma história. Darker, I'd say. Look dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Como um filme ou uma pintura, muitos jogos eletrônicos têm uma estética marcante. Mas os videogames podem ser considerados uma arte? O videogame é uma grande forma de arte, que interage com todas as 7 artes. No videogame você expressa tudo o que você está sentindo. A arte é expressão de emoção, né? Uma nova forma de arte porque ela é mais complexa que as demais. Precisa de muita técnica e muita informação. Tem todo um preparo, um desenvolvimento. O lado da arte que os jovens acho que curtem mais. Videogame é arte pura para você despertar a sua criatividade. É uma das formas de arte mais interessantes que têm sido feitas hoje em dia, pela interatividade que ela permite, né? Não é uma forma de arte que você só fica assistindo sentado, sem interagir com a coisa, né? Por muito tempo, o jogo foi considerado simplesmente como uma forma de entretenimento, uma espécie de brincadeira. Mas é curioso porque cada vez mais essa discussão se o jogo é arte ou não, ela já está sendo superada. Então, hoje já há quase que um consenso que o videogame, assim como o cinema, a televisão, a música ou qualquer forma de expressão, pode sim ser considerado como arte. Ele muitas vezes não se pretende ser uma obra de arte e isso não é um problema. O cinema e o videogame têm as suas diferenças de linguagem, mas a criação de um filme e de um jogo eletrônico tem muito em comum. O game se apropria de todas as expressões de arte. Nós temos escultura, nós temos desenhos, nós temos a parte até musical que compõe muito bem jogos. A arte contemporânea, até por causa da tecnologia de modo geral, e especialmente por causa dos games, está sendo colocada em xeque em muitos momentos. Então é curioso porque você vai numa exposição importante como a Documenta de Kassel, que acontece na Alemanha a cada 5 anos, e a última Documenta já havia uma presença muito forte de tecnologia e de obras que dialogam com a tecnologia. O nova-iorquino Bill Viola foi um dos primeiros artistas a explorar os limites do vídeo em obras que dão à tecnologia o status de arte. Iniciativas assim abriram espaço para que outras formas de expressão artística, diferentes das tradicionais, como a pintura e a escultura, tivessem espaço nos museus. Muito do que se apresenta hoje em dia com instalações interativas ou artes interativas, elas também poderiam ser entendidas como games. Vou dar o exemplo de uma exposição que está acontecendo agora, que é o FILE, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Eles têm uma área específica para game, mas muitas das outras obras e instalações interativas que estão lá expostas poderiam e são denominadas games também. Então, na verdade, é difícil porque muitas das características de um game estão hoje sendo experimentadas em outras linguagens. A arte contemporânea quer cada vez mais assimilar o universo da tecnologia e, por consequência, também o universo dos games. Especialmente o curador jovem, que é o cara que está procurando novidade, que quer ver onde é que os debates estéticos realmente importantes estão acontecendo, tem que olhar para o videogame. É fundamental, porque é nos games que muitas vezes estão algumas das propostas estéticas mais interessantes que a gente tem hoje. Uma das formas de arte mais marcantes da nossa época, e a gente ainda vai ver videogame sendo exposto no museu, umas gerações depois da nossa.
Com certeza, o jogo que deveria estar exposto no museu era Resident Evil, porque é uma história clássica e foi uma evolução no survival horror, que é um gênero de terror dos videogames. Eu colocaria Portal, que eu acho um jogo sensacional. Silent Hill, cara, a produção, os efeitos especiais são muito demais. Super Mario, porque ele é um clássico. Como eu sou muito fã de Zelda, pra mim, Zelda devia ser exposto em qualquer lugar. Ele é muito lindo. O pioneiro Museu de Jogos de Computador faz parte da lista dos principais museus de Berlim e já é um dos pontos turísticos mais importantes da capital alemã. Em 2012, os 40 anos dos jogos eletrônicos como uma mídia artística mereceram uma exposição no Museu de Arte Americana Smithsonian, na cidade de Washington. Game é uma forma de expressão e, enquanto tal, há vários games que podem, sim, ser considerados pela sua qualidade artística. Algumas semanas eu vi uma entrevista da curadora do MoMA, que trouxe os jogos para o museu, e ela bateu muito nesse ponto, de que ela vê o jogo como um trabalho de design interativo e que ela defende que ele entre no museu por isso, e não precisa estar no sistema das artes para entrar no museu e para ter valor para o museu, né? I'll see you shortly. Oh, wait. And erase this message after you viewed it, just to be safe. You have 0 remaining messages. Como a gente tem essa explosão de mídias digitais, o jogo talvez seja a principal referência para quem vai criar para essas mídias. Seja o cara que vai fazer um layout de uma interface de autoatendimento ou o cara que vai usar aquilo para fins artísticos. No Museu de Arte Moderna de Nova York, além de obras famosas, estão expostos games clássicos como Pac-Man, Tetris, The Sims, Myst e outros representantes da arte interativa. O jogo Ico recebeu diversos prêmios pela contribuição artística que deu ao mundo dos jogos eletrônicos. Os cenários, a iluminação e a relação entre os personagens foram pensados para provocar os sentimentos dos jogadores. Electoplankton não tem objetivos nem missões. O jogador escolhe um dos 10 Electoplanktons e interage com ele, em uma experiência visual e sonora, através da tela sensível ao toque e do microfone do console portátil DS da Nintendo. O jogo tem uma condição diferente do audiovisual não interativo, que é passivo, que o espectador está só observando. É claro que ele reflete, mexe com ele, etc., mas ele não tem capacidade de alterar aquele universo, e o jogo tem. Então, a verdade é que assim, o jogo ele tem uma série de possibilidades que às vezes não são usadas. Mas um jogo, na mão de um artista competente, você pode ter experiências pro espectador, não é mais espectador, pro jogador, que são impossíveis em qualquer outro tipo de arte onde o espectador onde o usuário é passivo. Hey, over here. Seeing me again doesn't do anything for you. A arte tem um papel questionador. Ela está se propondo a rediscutir modelos, padrões. A fotografia já foi questionada. Desta mesma forma, os HQs estão sempre pleiteando um outro espaço que não só o do entretenimento. Os grafites estão fazendo o seu papel. Então, na verdade, a arte usa os recursos da sua época, da sua cultura. Nesse tempo que eu lido com jogos, eu vejo que ele perdeu um pouquinho do status que ele tinha, que era quase o status de brinquedo, para virar cultura e, mais recentemente, para virar arte. O videogame ele tem imagem e movimento, como no cinema. Tu tem música, tu tem a parte artística dos jogos que dialoga com as artes plásticas, com pintura, com a arte pop, com seja o que for, com a cultura pop. Tudo isso também está nos videogames, né? E essa é a parte mais aparente da arte de um jogo de videogame. É a parte que até as pessoas que não jogam conseguem ver. A pessoa vê um jogo ali rodando, alguém jogando e ouve a música, vê as imagens, vê o tipo de arte. Ah, é um videogame realista, né? Inspiração de coisas militares, ou é um videogame inspirado em arte japonesa do século tal. Na mão de quem sabe utilizar a linguagem e usando a tecnologia,
a gente tem a capacidade de ir além do que o cinema foi quando a gente está falando de narrativa audiovisual. Se a gente pensar do ponto de vista de artes plásticas, idem, a gente pode trazer a interação a um nível, claro que é digital, muito mais longe do que a Lygia Clark fez com os bichos. Entendeu? Então, assim, o jogo, ele chegou num nível, a Lygia Clark já planejou, é mundo real, não precisa... Mas o virtual pode criar um aspecto de fantasia e de imersividade que a gente não tinha antes. É tudo de questão de na mão de quem vai cair isso, quem é o artista que vai operar isso. Ele está usando a tecnologia da melhor forma possível, porque de possibilidade eu acho que não tem meio de expressão tão profundo como um jogo. Porque ele ele deixa de ter um espectador e passa a ter um interator. A gente tem hoje aí uma tendência muito forte nos games, são os chamados games indie, né? Então as pessoas que com recursos próprios ou com algum tipo aí de crossfunding, alguma coisa assim, né, se mobilizam e produzem um jogo chamado independente. Justamente por não ter, digamos, um vínculo ou um compromisso comercial como os games AAA, né, os broadcasting, digamos assim, muitas vezes eles podem ousar experimentar um pouco mais. O mercado indie cresceu bastante porque virou mais simples de desenvolver jogos para smartphone, tablet, porque os custos são mais baixos. Hoje vemos os resultados porque a desintermediação entre o criador e o jogador foi genial, porque você pode fazer um jogo, distribuir através da plataforma, da internet, ou do iTunes, ou do Google Play, e chegar diretamente para o jogador. Um em cada 10 mil vai ter sucesso, mas é isso que gerou novas ideias, novos conceitos, e mostrou que não precisava de ter um time de 200 pessoas para ser inovador, mas que a inovação era mais uma questão de postura e de vontade de tomar riscos, de apostar. Então foi bom, achou para todo mundo, e para nós, grandes estúdios, é muito bom também, porque os pequenos indies de hoje talvez vão ser parceiros dos grandes estúdios, vão ser funcionários dos grandes estúdios daqui a alguns anos. Então é muito bom para rejuvenescer toda a indústria. Our world, she's done. A narração misteriosa ajuda os jogadores de Bastion a embarcarem em uma aventura por um universo de cores vibrantes pintadas à mão. No game Fez, o personagem Gomes embarca num universo inspirado nas pinturas cubistas, onde os planos se confundem. O jogo The Cat That Got the Milk, que teve a participação da brasileira Helena Santos, usa apenas as setas para cima e para baixo do teclado do computador. Esses dois comandos simples fazem o jogador interagir com obras de pintores abstratos como Kandinsky e Miró. Os cenários sombrios e o jogo de luzes e sombras estão no cinema expressionista alemão e no videogame Limbo, todo em preto e branco e sem nenhum diálogo. A literatura é outra fonte de inspiração dos videogames. O jogo Braid é inspirado na obra As Cidades Invisíveis, do escritor italiano Italo Calvino. A jogabilidade é baseada no conceito de manipulação do tempo. Se o jogador comete um engano, o personagem pode voltar no tempo e refazer a estratégia. O visual e as histórias do cordel nordestino são a inspiração do jogo brasileiro Chilo,
onde o cangaceiro arretado Bilil enfrenta inimigos como a mula sem cabeça, o boitatá e a comadre fulozinha. A arte, ela tem uma preocupação e ela tem que trazer uma questão estética. Estética não significa só uma questão da aparência. Eu posso falar de estética se eu estiver desenvolvendo uma nova interface, se eu estiver desenvolvendo uma nova lógica de jogabilidade, se eu estiver desenvolvendo alguma reelaboração do próprio modelo vigente. Journey conduz o jogador a uma viagem no deserto com o objetivo de alcançar o alto de uma montanha. Os jogadores se ajudam, mas só podem se comunicar com um grito, sem usar palavras. Thorin é outra aventura épica com paisagens inspiradas nos filmes do animador japonês Hayao Miyazaki, diretor da animação A Viagem de Chihiro. Contar a história dentro do jogo é diferente de contar no cinema, né? Ou num livro, porque é uma arte interativa. Então, você tem que trabalhar dentro dos arquétipos que você conhece e passar o tema que você escolheu para dar a devida imersão. Por exemplo, eu tento limitar as ações de quando ela é menor para os jogadores se sentindo cada vez mais forte conforme vai crescendo. Ele vai crescer em inteligência e em força dentro do jogo. Para ele sentir isso, eu tenho que pôr certos obstáculos que, quando ela tem 9 anos, por exemplo, são difíceis de transpor e quando ela é adulta são fáceis, sabe? São triviais. E isso é a base de como o nosso jogo funciona. É assim que o nosso jogo transmite o conceito de crescimento, que é o grande tema dentro do jogo. Aqui são os primeiros desenhos dela, ela plantando a árvore aqui no centro da torre, ela começando a escapada dela. Aqui já é uma parte mais avançada do jogo, que daí já é ela crescendo junto com a árvore em partes bem altas da torre. Aqui o primeiro conceito geral do jogo mesmo, a árvore e a princesa aqui. Aqui é a base da torre, que a ideia que era para ser um ritual de magia, né? Que foi o que aprisionou ela lá. Daí a gente vai contando o porquê disso através do jogo, né? O jogador é solto lá sem entender direito o que é aquilo. E conforme ele vai resolvendo os desafios e os enigmas, ele vai descobrindo o porquê que ele tá ali, o propósito dele ali dentro. E aqui é o tutor dela do início do jogo. O rosto dele nunca vai ser mostrado no jogo, né? A ideia, nós fizemos um capuz bem característico para sempre tampar o rosto dele. E demos muita ênfase na barba dele e nas mãos, as mãos dele bem assustadoras. O jogo brasileiro Cozinheiro das Almas testa os limites entre arte e entretenimento. A história se passa em um único dia e foi inspirada em um livro do escritor Oswald de Andrade. O protagonista se perde na São Paulo de 1918. Visita ambientes diferentes e descobre a trama aos poucos. Metal Gear Solid não só popularizou os jogos de espionagem, como foi considerado o primeiro game com uma linguagem verdadeiramente cinematográfica. Pela primeira vez, as cutscenes tinham os mesmos gráficos do jogo. Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Em Psychonauts, os jogadores viajam pela mente psicodélica dos personagens. O jogo se tornou um cult apesar do fracasso comercial. So, this is it. The mental world. Skyrim é o quinto jogo de uma série de aventura que impressiona pelos gráficos e pela quantidade de personagens complexos, com aparências e habilidades específicas e uma evolução ao longo da jornada. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Shadow of the Colossus foi outro marco na história dos videogames. Sem cidades para explorar, nem outros personagens para interagir, o jogador perambula por cenários exuberantes atrás dos únicos inimigos a serem derrotados, os Colossos. O jogo Okami trabalha com o universo do folclore japonês e um visual de aquarela. As pinceladas do jogador na tela se transformam em ações como derrotar os inimigos ou revitalizar as plantas. Os jogadores de L.A. Noire podem arriscar as suas vidas digitais na Los Angeles dos anos 40. Fotos aéreas da época ajudaram a recriar a estética noir
o trânsito de carros e a localização dos prédios na Cidade Proibida. É um filme noir, que se passa em Los Angeles e você está investigando alguns crimes. E você interroga os personagens. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian. São atores que foram filmados 360 com as expressões. Não é animado, é um motion capture de face. Então, as expressões que eles fazem, que os atores fizeram, vai te indicar se ele está mentindo ou não. Então, você está naquela salinha de interrogatório. E você tem que falar, ele está falando a verdade ou não. Você vai ameaçar o cara ou não. Você pode ameaçar. Só que isso num filme, você pode até falar, burro, é claro que foi ele o culpado. Lá você pode dar o veredito. E depois que acaba a missão, fala se culpou o cara errado ou não. A cidade de Florença é considerada o berço do Renascimento italiano. E é para lá que vão os jogadores de Assassin's Creed 2. Além de circular pela Ponte Vecchio e outros lugares conhecidos da cidade, você pode cruzar com Leonardo da Vinci e usar a máquina voadora que ele construiu. A partir do game, eu comecei a ler tudo que tinha de renascentismo. Eu fui para a Itália umas 5 vezes já. Eu passei praticamente em quase todos os lugares onde no jogo ele passava, porque eu queria sentir aquela interatividade mais ao vivo, ou seja, fiquei na frente da Capela Sistina, vendo as obras de Michelangelo, via os contos de Ghirlandaio, via as obras de Bernini, tá tudo no game. Meu jogo preferido são os da série Assassin's Creed, entendeu? Porque é o que mais me envolve. Assassin's Creed, porque é muito, muito bem feito e, tipo, é produzido pra isso. Eles fizeram o jogo pra realmente você sentir dentro dele. Segundo a Janet Murray, que escreveu sobre narrativa interativa, escreveu um livro sobre isso bastante tempo atrás, não sobre videogames especificamente, mas sobre narrativas interativas. Existem 3 componentes que são característicos, né, novos da narrativa interativa, que é imersão, agência e transformação, né? A questão do cenário entra na imersão, né? A forma como narrativas interativas geram uma nova forma de imergir o jogador ou o espectador, ou seja o que for, naquela história. Se eu tenho uma liberdade de câmera, o cara vai poder olhar a qualquer momento para qualquer lugar. Então, o detalhe no chão, o detalhe numa porta, o detalhe no telhado é 100% importante, porque o meu jogador tem a liberdade de poder olhar. Como a gente vai navegar naquele mundo, né? Que, enfim, é uma coisa que é prevista pelos programadores do jogo, existem maneiras de fazer essa navegação, mas existe um certo escopo de liberdade aí. Essa mídia, ela tem um poder interativo fantástico. É, assim, maravilhoso o que o game pode fazer com você. Em 1987, o artista japonês Yoshitaka Amano foi contratado pela desenvolvedora japonesa Squaresoft para trabalhar em sua última produção no mercado de jogos eletrônicos. Ele virou uma celebridade entre os gamers por causa da arte dos cenários e personagens da franquia Final Fantasy, uma das mais famosas da história dos videogames. Mais do que um jogo casual, Flower proporciona uma experiência estética e sensorial aos jogadores. Um sopro de vento pode recolorir um campo de flores mortas ou girar moinhos. O game chegou a ser classificado como um não-jogo. Apesar dos vários exemplos de jogos que se aproximam do conceito de arte, o crítico de cinema norte-americano Roger Ebert afirmou em 2010 não acreditar no potencial artístico dos videogames. O game pode ser uma expressão artística, sim, mas eu acho que também ele é um produto da comunicação, não só da arte. E esse papel híbrido que ele tem é que, às vezes, faz com que, por exemplo, alguns produtos de games estejam sendo expostos num evento de arte e outros não. A Marília Pasculi, que foi a curadora da Play, me convidou para expor aqui na fachada. A gente fez com que 2 pessoas jogassem ao mesmo tempo, uma usando a metade superior, a outra metade inferior da fachada, cada uma usando um iPad. Aquele prédio tem uma coisa específica ele parece uma pirâmide. Então, o labirinto lembrou muito algumas coisas astecas, ficou uma coisa muito interessante. Hoje, para mim, o meu trabalho, tanto de direção de arte como curadoria do Festival Multiplicidade,
eu me aproprio de todas essas novas tecnologias que estão sendo criadas pela indústria do game de uma maneira absurda, assim. Para mim é primordial, é antes e depois. Tanto as programações, os códigos, como alguns equipamentos, né? Os joysticks, né? A câmera Kinect, são possibilidades que eu acho que abriram um leque muito grande assim, na cultura do entretenimento, eu diria, assim, muito além do que hoje a gente enxerga hoje nos consoles de videogame, né? A criação de um jogo eletrônico envolve muitos elementos artísticos, e os videogames trazem narrativas elaboradas que tocam em questões complexas, despertam emoções profundas e oferecem novas experiências estéticas aos seus jogadores. Tecnologia e cultura não são mais dois polos opostos. E talvez, num futuro próximo, os videogames possam mudar o nosso conceito de arte, como o Duchamp fez quando tentou expor um mictório em uma galeria de arte.